Eu já vou começar essa aula aqui pedindo perdão, pedindo desculpa. Por quê? Porque hoje eu vou falar nome de pessoas que desenvolveram técnicas e que eu não vou saber falar o nome delas direito. Então, já peço perdão de antemão, porque eu não gosto quando erram o meu nome. Mas errar o nome dessas pessoas que eu vou falar aqui não é que é uma ofensa, mas, enfim, hashtag desculpa aí, mas é o que tem para hoje. O importante é você focar na técnica. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Essa é a aula de número 67. São 67 dias que eu estou consecutivamente trazendo conteúdos para que você possa ser um ser humano melhor para você, para as pessoas à sua volta e, consequentemente, para um relacionamento nesse projeto 365 dias para transformar os seus sonhos em realidade. E dentro desse projeto do 365 dias, cada mês eu estou focando em uma coisa. Em janeiro, eu foquei em transformações em realidade, meta, metinha, metona, sonho, devaneio, volte a sonhar, aprenda a sonhar, focamos nisso. Tem essa playlist aí no YouTube, procure-o aqui no link da bio. Mês de fevereiro, focamos em relacionamentos, melhorar o seu relacionamento com você e, consequentemente, com os outros. E no mês de março, mês do meu aniversário, hoje, dia 3/3, ai meu Deus, estou em contagem regressiva aqui, porque dia 16 de março é meu nível, 43 anos. E esse mês de março eu estou focando em constelação familiar. Então, essa é a playlist Constelação de A a Z. Deixa eu já dar um alerta aqui, é muito importante. Essa série, essa playlist que eu estou colocando aqui, ela não é para formar consteladores, e sim para que você, pessoa leiga no assunto, ou até mesmo quem quer, no meu caso mesmo, eu estou relembrando algumas teorias que eu aprendi, algumas coisas que a gente aplica na prática quando constela, mas que quando eu trago aqui para vocês em formato de aula, eu tenho um novo aprendizado sobre aquele tema. Então, a cebola é sempre a cebola, mas depende da camada da cebola em que estamos. É tipo isso. Então, essas aulas do constelação de A a Z, ela não visa te ensinar a ser constelador, mas o intuito é te convidar a olhar a vida com os olhos de um constelador, com os olhos da constelação familiar, tá bom? Porque quando a gente vive assim, o mundo é outra coisa. Então, Bert Hellinger, ao desenvolver as constelações, ontem eu falei de Bert, contei a história dele, se você não viu esse vídeo, caça ele aqui, se não achar, coloca nos comentários. Mas eu te trouxe uma mega aula falando sobre Bert Hellinger, da vida, do nascimento à morte, tá? Então, Bert, ao desenvolver as constelações familiares, ele bebeu de diversas fontes. Eu, né, sou a louca dos certificados, com 142 certificações até o momento, mas Bert, ele bebeu muito também, ele estudou muito. Então, ele integrou diversas abordagens para criar um conteúdo, um método, né, um método sistêmico que foi para mais de 30 países. E para que eu pudesse assim trazer essas aulas aqui, o que que eu fiz? Eu pincelei apenas. Então, eu vou trazer de forma muito sucinta cada técnica, o criador da técnica e o que foi que o Bert tirou daquela técnica para criar a constelação familiar. Ele não inventou nada, ele apenas combinou diversas técnicas, áreas e tradições para desenvolver essa maravilhosa ferramenta chamada constelação familiar e que de misticismo não tem nada. Se você está acompanhando essa série e virão coisas ainda mais profundas e melhores e você vai entender a profundidade, a beleza que é olhar a vida com os olhos da constelação, tá? Então, eu vou falar das 35 técnicas bem sucinta. Se você quer algum tema desses que eu aprofunde um pouco mais, que eu fale um pouco mais da técnica, lógico aqui olhando para o olhar da constelação, você, por favor, coloque nos comentários que eu farei isso da melhor maneira que eu puder. Estudarei sobre o assunto e trarei da forma melhor que eu puder, tá? E uma coisa que é importante, quando você for pôr nos comentários,
Coloca qual é a área da sua vida, qual é o setor da sua vida que você quer que eu aprofunde a técnica. Porque, por exemplo, a constelação familiar é uma ferramenta incrível para tudo, na verdade, mas para todas, eu gosto de trabalhar com as 12 áreas da vida. Quando eu jogo o tarot terapêutico, eu olho a mandala da vida. Quando você vai para o coach, né, que eu estou formada como coach, nós temos ali a roda da vida, então, que também são 12 áreas. Os 12 apóstolos, enfim, nada por acaso, tá, gente? Os 12 signos, fica a dica. Mas são 12 áreas da nossa vida, basicamente. Então, quando você quiser que eu aprofunde sobre um tema, um assunto, coloque qual é a área, qual é o setor, qual é o problema, qual é a situação que você está enfrentando, que com isso eu trago conteúdos que possam ajudar você mais especificamente, ok? Introdução feita, bora às técnicas, porque são 35 técnicas e a aula hoje talvez fique um cadinho comprida, tá bom? Então, para quem não sabe, cadinho é um pouquinho, eu falei mineirês. Bom, então vamos à primeira técnica que influenciou Bert Hellinger para que ele criasse aí as constelações familiares, como conhecemos hoje. Primeira técnica, psicodrama de Jacob Love Moreno. Então, o psicodrama, ele trabalha com representações espontâneas e dramatizações para acessar informações, emoções e padrões inconscientes. Hellinger aproveitou, então, esse conceito para que os participantes de constelação familiar pudessem representar os membros da família, né, do constelado, né, a pessoa que levou o tema, e acessar conteúdos ocultos. Vou dar uma explicadinha melhor nisso aqui, porque eu acho que é importante. Lembrando, você quer que eu aprofunde mais? Fala, mas eu vou dar uma aprofundadinha nisso aqui, porque eu acho que é importante. Eu pararia aqui, né, sucinto, mas só um pouquinho. Quando alguém fala para mim que não conhece o que é constelação familiar, eu gosto de dizer que constelação familiar é você ir num teatro, onde os personagens interpretarão fatos e pessoas da sua vida, o seu tema, seus bloqueios, as suas dores, as suas questões, e que nenhum deles conhece você. Aí a pessoa fala, impossível, se não me conhece, como é que vai? Então, essa é a mágica do psicodrama, tá? Então, captar essas informações, esses padrões inconscientes, acessar essas emoções ocultas, secretas, e muitas vezes que você faz questão de esconder, é o papel do psicodrama. Então, Hellinger aproveitou esse conceito e é por isso que quando nós estamos constelando, né, somos representantes. E aqui, coloca nos comentários se você já foi algum representante ou se você já fez alguma constelação, como é que foi para você, se você obteve algum resultado. Deixa eu saber um pouquinho mais, tá? Mas quando nós estamos ali representando, e eu gosto muito da constelação oculta. O que é a constelação oculta? É aquela que você não sabe qual é o papel que você está representando. O constelado, ou seja, a pessoa que levou o tema, ela, ao escolher os personagens, ela sabe quem é. Vou trazer aqui na primeira pessoa para ficar mais fácil. Eu, Jennifer, vou levar um tema relacionamento. Então, eu escolho uma pessoa para me representar. Eu escolho uma pessoa para representar o tema relacionamento, e aí, assim, a gente vai. O constelador e nós somos treinados para saber quais os personagens que devemos trazer ali dentro da trama, né, dessa peça teatral chamada Sua Vida. Então, aí, primeiro é você e o tema, depois a gente desenrola abrindo o seu campo. Vai ter uma aula só sobre campo para você entender. Mas basicamente é isso. Então, eu, como estou levando o meu tema e colocando ali um representante, né, para mim, sobre a luz desse tema, para olhar para esse tema, para minha alma ver aquele tema, eu sei quem é quem. Mas quem está representando não faz ideia. Não sabe quem é quem. E essa, para mim, é a maior mágica da constelação familiar. A constelação oculta, porque a partir do momento, isso é uma regra minha, eu, Jennifer, pessoal, não sei como funciona outros consteladores.
E foi assim que eu ensinei minha filha, e é incrível. A Stephanie lê um campo, que ela lê o campo melhor que muito constelador que nós já fomos. Era muito engraçado, quando nós íamos assim, ela falava, mãe, acabou a constelação aqui, você sentiu? Eu, fica quieta, segue o jogo. É, porque quem tá dentro sente o campo, né? Mas enfim, hoje não é aula de campo, outro dia. Então, assim, a partir do momento em que você sabe o seu papel, para mim, a constelação acabou ali. Por quê? Porque, por exemplo, quando eu já vi muito acontecer isso, a pessoa vai lá, assim, é um representante para ser a mãe, outro representante para ser a filha. E eu já estou trazendo aqui fatos reais. A filha tem uma reação assim de ter vontade de vomitar, de ter nojo, de dizer afasta de mim. Aí o constelador pergunta, né? O que você está sentindo? Como é que é? Aí eu não aguento olhar para ela, eu tenho vontade de vomitar, eu odeio ela, eu não quero saber dela. Sai de perto de mim. Tipo, a pessoa, as emoções tomam, ó, tô arrepiada. As emoções tomam conta daquela pessoa. E o constelado, ou seja, o dono da constelação, ele sabe quem representa quem, então ele fica tipo, né? Aí o constelador chega, né, no ouvidinho e fala assim: Você reconhece isso? Aí a pessoa reconhece, é isso mesmo que eu sinto. Agora, se essa pessoa sabe que está representando a filha e aquela é sua mãe, você acha que ela ia ter coragem de falar as coisas que a alma está pedindo, que a alma está sentindo? Não queria nada. Eu já vi uma vez uma constelação em que acho que foi o filho que quis dizer para o pai: Eu quero matar você. O filho nunca diria isso, mas a alma tinha ali, né, um emaranhamento ali com uma outra situação e que era essa a alma. Então, restabelecer se muitas vezes você tem um desentendimento, um desequilíbrio com uma pessoa, você tem uma raiva, um nojo, um medo, você tem algum sentimento negativo com uma pessoa que você não entende racionalmente, mas que quando a gente coloca na constelação e olha, né, o que está por trás disso, aí a gente entende, reajusta, né, ali com as técnicas da constelação e no seu dia a dia você reforça isso. É como se você fizesse uma cirurgia e tivesse que fazer a recuperação, fazer a fisioterapia, tomar remédio em casa. Ou seja, não é porque você constelou que tudo mudou, você precisa de um processo, tá? Então, o psicodrama, ele tem esse dom, esse poder de pessoas que nunca te viram na vida, que nem sabe seu nome, não sabe nada sobre a sua história, não sabe nada sobre você, quando entra no campo e é tomado pelo campo, ela traz emoções e informações que representam o que a sua alma está passando. E esse é o grande mágica, esse é o grande poder para mim que a constelação tem. Então, falei um pouco a mais, né, sobre essa técnica, mas para que vocês entendam, se vocês quiserem que eu aprofunde mais, é só falar nos comentários, tá? Então, essa foi a primeira técnica psicodrama. Não, só uma alerta aqui, né? Eu não sei se Hellinger utilizou essa, qual é a palavra? Escala de prioridade. Eu só estou trazendo as técnicas, porque ele estudou muita coisa, né? Foram 20 anos ali estudando para desenvolver a constelação. Então, eu não sei, tipo, primeiro foi psicodrama, segundo foi psicanálise, terceiro foi terapia sistêmica. Não, mas é um catado e não necessariamente nessa ordem, tá? Então, vamos lá. Segunda técnica que deu aí base para as constelações familiares. A psicanálise, tá? A psicanálise que eu amo de paixão. Eu gosto mais de Jung, né? Quando eu estava estudando psicanálise, que Jung é meu preferido. Mas tem bons filmes de Freud, Freud foi o precursor, então é muito bom também. Lacan, ai, eu adoro Lacan. Então, psicanálise, Freud, Jung, Adler, etc, 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 porque, né, tem muita gente ali. Da psicanálise, o Bert Hellinger, ele absorveu o conceito de inconsciente familiar, os traumas herdados e os padrões repetitivos. Além disso, a ideia de lealdade inconsciente também vem da psicanálise sistêmica, tá? Não vou aprofundar nessa, se quiser, coloca nos comentários. 3, terceira técnica, terapia sistêmica. Agora vamos começar com os nomes aqui que
Já pedi perdão, então tá bom, né? Murray ou Murray Burry, Salvador Minucci, Ivan Bozorneivinag. Então, esse povo aí. Então, da terapia sistêmica olhar para as relações familiares como um todo interligado. Foi isso que o Hellinger foi buscar nas terapias sistêmicas. Olhar para a família como um todo. E eu gosto muito de analogias, né? Então pense assim que você não é um, você é um dentro de um sistema. Cara, isso é incrível, essa imagem assim que me vem à cabeça, é muito poderoso isso, porque um indivíduo só não tem força, mas um indivíduo ali dentro da sua unidade familiar, uau, tá? Então, onde é que eu estava aqui? Tá. Então, Hellinger, ele utilizou essa visão para entender que os problemas individuais são, na verdade, reflexos de dinâmicas familiares não resolvidas. E é por isso que eu bato no peito, eu vou segurar o choro. Eu me emociono muito com constelação. Eu já falei ontem, né? Constelação é minha religião. Olha o nariz vermelho. Quando você não cura as suas questões, os seus filhos farão isso por você. É bíblico, né? Os filhos pagarão pelos erros dos pais. Então, quando você não olha para uma situação, você ignora, você corre, você foge, enfim, quando você não resolve, são seus descendentes que o farão. Jennifer, mas eu não tenho filho. Não se preocupe. Alguém do seu sistema familiar, se não é, eu costumo dizer que se não é direto, vai para os lados, né? Ou seja, se não tipo, avô, pai, mãe, filho, isso é a cachoeira, é direto. Vai ter braços esse rio, vai para as laterais, sobrinhos, primos, tios, irmãos, alguém vai sentir que tem algo fora do lugar e vai tapar o buraco. Tá? Vou falar mais sobre isso outro dia. Então é por isso que eu digo, bateu na sua porta, é seu. Tem um problema ali, resolve. E resolve rápido. É por isso que eu juro para vocês, agora é momento de desabafo. Eu não entendo por que cargas d'água vocês fazem questão de continuar com a dor. Quando eu fui fazer o curso de psicanálise, eu perguntei, eu quero, porque você veio, né? Porque eu quero entender por que as pessoas fazem questão de continuar na merda. E depois, estudando neurociência esse ano, é que eu entendo que o cérebro tem medo do novo. Então, ele prefere a dor, né, conhecida, que para mim não faz o menor sentido. Então, assim, cérebros mais evoluídos não entendem porque as pessoas permanecem em dores, em situações ruins. Quem tem o cérebro mais desenvolvido, quem tem intuição mais desenvolvida, que tem um raciocínio mais avançado. A gente não entende. Juro por Deus. Não faz o menor sentido. Não mesmo. Então, quando você não olha para uma questão, a terapia sistêmica fala: Ah, você não vai olhar? Então, vamos lá. Um descendente seu vai olhar. Por quê? Você não é um, você é uma unidade familiar. E se tem algo fora do lugar, alguém dentro desse sistema vai consertar a cagada. É tipo isso. Concorda? Não, mas é o que eu queria voar, mas a lei da gravidade não deixa, eu não posso ir contra, então. Eu queria respirar embaixo d'água, só se eu utilizar o respirador, mesmo assim tem tempo, é um equipamento pesado, não é o mesmo ar, tem dificuldade. Então, assim, não fui eu que fiz as leis, foi o criador, fale com ele. Mas fato é assim que funciona. Ou você olha e resolve, ou alguém vai fazer isso. Uma vez, inclusive, eu fiz uma analogia que foi pesada para ver se as pessoas que estavam ouvindo acordavam, mas não funcionou muito. Eu falei assim: imagine a situação, né? Tá você e seu filho ou sua filha aqui, e entrou um bandido com uma arma na mão. O que que você faz? Você bota a criança para trás e fala: meu irmão, aqui não, não é? Pai, mãe, de verdade faz isso. Na minha percepção, né? Dentro da minha cabeça. As vozes da minha cabeça dizem isso. Mas existem pessoas que fazem o quê? Eu enfrentar o bandido, vou nada, ó, sai de fininho, pega a criança aqui, joga em cima do bandido e fala, te vira.
mais ou menos isso. Terapia sistêmica, ou você olha, enfrenta e resolve, ou você está saindo de fininho, quem vai pagar o pato são seus filhos. Por isso que as pessoas não gostam de vir para atendimento comigo, porque eu falo que você tem que ouvir, não aquilo que você quer ouvir. Mas é com carinho, gente. Oxe, tá bom? Quarta técnica da psicologia Gestalt. Gente, muito legal a Gestalt. Eu fiz aperfeiçoamento em Gestalt, muito doido. Então, Fritz Perls. Acho que é isso. Foi mal aí, seu Fritz. É, psicologia Gestalt. Adoro, adoro, adoro. Então, da Gestalt, o Bert Hellinger trouxe o conceito de aqui e agora. E olha, é difícil ficar no aqui e agora. Muito difícil, porque a gente vive muito lá na frente, ansiedade, ou lá atrás, depressão, passado. Excesso de passado, depressão, excesso de ansiedade, ou excesso de futuro, ansiedade, tá? Então, da Gestalt, ele trouxe essa importância de sentir e experimentar as emoções no momento presente, no agora, sem foco e análise racional. E é por isso que quando a gente está numa constelação, você chora do nada. É tipo assim, a energia vem e a lágrima escorre. É como se você estivesse chorando a morte de um ente querido, mas ninguém... Aí você, às vezes acontece da gente ir pro racional e falar, mas tá, mas não aconteceu nada, por que que eu tô chorando? Porque o campo te tomou, porque aquela informação é importante e a Gestalt faz isso, a ponto de você sentir um mix de emoções, às vezes você vai do amor à raiva ou vice-versa, em segundos, e quando você está sentindo raiva, você só consegue sentir raiva. Quando você está sentindo amor, você só sente amor, e assim sucessivamente. E quando acaba a constelação, você não sente nada. Ah, isso é maravilhoso, é muito louco. Primeira vez que eu experimentei a constelação, eu falei assim, como assim acabou? Aí e aquilo tudo que eu estava sentindo? Na verdade, eu me sinto leve quando acabou a constelação, me senti leve quando acabou a constelação, até hoje é a mesma coisa. Mas, e aquela emoção toda, aquela raiva, aquele choro, aquela tristeza, enfim, passou. Por quê? A Gestalt, a psicologia Gestalt, foca no conceito de aqui e agora. Aqui e agora eu sinto isso, resolvi isso, está resolvido, ponto, acabou. É maravilhoso, tá? Sem a questão ficar matutando aquilo. É simplesmente aqui e agora. É incrível. Se nós conseguíssemos viver o aqui e agora, nossa, seria, seria muito bom. Né? Não é fácil, né? Eu não consegui. Então, não me julgue. 5, quinta técnica. A fenomenologia, é um nome complicado, mas eu quero trazer uma aula só sobre isso, porque ela é o que move a constelação, o que dá vida à constelação, o fenômeno. É tipo isso, tá? Então, de Edmund Husserl e Martin Heidegger. A fenomenologia ensina a observar as consequências sem julgamento. É doido essa parte. É doido essa parte. Sem julgamento. Sim. Nós, consteladores, não podemos julgar. Quando eu estou dentro da técnica, eu não julgo. Quando eu estou dentro da técnica, quando eu estou fazendo leitura de aula. Não, não, eu digo o que precisa ser dito, eu sinto, às vezes eu nem quero falar, eu tomo um pedala Robinho. Eu sinto como se, né, desse uns tapas na minha nuca, fala, mas eu digo aquilo que a pessoa precisa ouvir dentro, quando eu estou dentro da técnica, apenas para que a verdade venha à tona. E verdade, gente, não sei se vocês conhecem a historinha, né, de que um dia a mentira encontrou a verdade, e aí vestiu a roupa, enganou a verdade e vestiu a roupa da verdade. É por isso que as pessoas gostam de mentiras fingindo ser verdade do que a verdade nua e crua, porque a verdade falou, eu não vou botar a roupa da mentira, eu vou dar pelada. Eu não sei se você sabe dessa historinha, mas é tipo isso. A fenomenologia, ela observa as consequências sem julgamento, trazendo a verdade nua e crua. E não é fácil, em alguns casos, em algumas situações, entender isso aqui. Não é. Não mesmo. Então, essa abordagem da fenomenologia explica por que nas constelações os representantes apenas sentem e percebem, ao invés de interpretar. Então, é assim,
eu sinto raiva, eu sinto amor. Gente, já aconteceu de uma constelação, a pessoa que tirou a vida, não, a pessoa que foi tirada a vida, amar profundamente o seu assassino e dizer eu te perdoo. Assim, é coisa que na nossa cabeça racional não faz o menor sentido. Como assim eu vou lá dizer pro meu assassino que eu perdoo, que eu amo e que sou grata por tudo que ele fez? Gente, não faz sentido na nossa cabeça. Mas dentro de uma constelação, isso é possível sim acontecer. E o que é saber o mais doido? A nossa alma entende. A nossa alma entende. A cabeça não, mas a alma entende. Fique em paz e não é só você que fica em paz. Lembra que é o clã, você não é um, você é um dentro de um sistema e vai ter aula de sistema também, calma. Então, o que acontece? Quando você acalma, o sistema acalma. E aí tudo flui. Esse fenômeno só na constelação. Eu não conheço outra ferramenta que faz isso, de dar paz à alma, não só sua, mas do seu sistema inteiro. E isso a gente consegue ali, através da fenomenologia do fenômeno que acontece ali dentro da constelação. Sexta técnica que Bert Hellinger pegou aí para dar vida à constelação familiar. Análise transacional, de Eric Berne. A AT, né, que é análise transacional, explora como os papéis assumidos na família afetam o nosso comportamento na vida adulta. Isso conecta a ideia dos padrões familiares inconscientes. Então, isso aqui é aqui onde eu gosto de usar a analogia do xadrez. Não jogo xadrez, já deixo claro. Minha filha jogava xadrez, eu comprei um xadrez que era lindo, de pedrinhas transparentes, assim, acho que era vidro, era uma pedra branca transparente, não lembro. Lindo, maravilhoso, mas gente, é muito complicado xadrez para mim. Falar nisso, quem gosta de xadrez, assista na Netflix o Gambito da Rainha, fantástico. Mas vamos lá. A análise transacional, ela fala sobre que cada membro tem ali o seu papel e que esses comportamentos vão afetar a vida adulta. E dentro da constelação, a gente olha muito isso, principalmente quando há inversões de papéis, né? É muito comum, quando cada um não está no seu lugar, a bagunça está instalada. E é por isso que eu gosto dessa analogia do xadrez, porque cada é, peça do xadrez tem a sua forma específica de andar. Então, o cavalo anda em L, o peão anda, acho que é só reto, a rainha vai para tudo quanto é canto, não sei quem anda, eu acho que é o cavalo que anda. Agora eu não lembro, gente. Enfim, mas cada um anda tem o seu jeito de andar. E um não pode andar igual o outro, senão dá merda. Pois é, essa é a nossa vida. Tentando assumir um papel que não é nosso, acabamos. Nossa, ó, vendo a ideia aqui de um exercício sistêmico da hora. Recado para mim. Jennifer, desenvolver um exercício sistêmico onde as pessoas vão poder identificar em que posto elas estão, em que lugar elas estão. Desenhar como se fosse ali o jogo da velha ou o mapa da árvore genealógica da pessoa e fazer com que a pessoa caminhe e vá para o lugar onde ela está, ela sente que ela pertence. E observar se é o mesmo lugar dela ou se é o lugar de outra pessoa e observar a história da pessoa e a história do constelado, ou enfim, da pessoa que está fazendo o exercício, e conectar e ver o que essa pessoa está repetindo dessa aqui. Tá, voltei. É assim que eu crio aula. É assim que eu crio aula e exercícios para vocês. Desculpa, canalizei ao vivo. Deixa eu voltar, peraí. Desculpa, canalizei ao vivo, gente. Desculpa, foi mais forte. Onde eu tava? É assim que eu faço. Ai, me pegou. Minhas pessoas não podiam saber. Mas é assim que eu faço. Eu me concentro sobre um tema
e eu consigo ver, sentir, ouvir, enfim, eu tenho todos as, ah, os sentidos abertos, bem aflorados, bem trabalhados, e aí enfim, veio aqui o exercício, depois eu foco em montá-lo para colocar na plataforma para os alunos, para as pessoas que forem contratar essas aulas fora outras e ainda ser constelado. Você quer saber mais sobre isso? Link na bio abaixo desse vídeo. Tem um formulário, você fala que quer ser constelado por mim, constelada por mim, e aí a gente vê o que tem aí para ser feito. Porque nem sempre você precisa de uma constelação. Então, é importante a gente observar, tá? Mas, enfim, porque lá dentro tem meditações guiadas, exercícios sistêmicos, tipo como esse que eu acabei de canalizar aqui para vocês. Esse ainda não está lá, vou criar, né? Mas, enfim. Então, a análise AAT, né, a análise transacional, ela nos conecta à ideia, então, né, de que você é você e você só pode ser você, e essa função não pode ser atribuída a outra pessoa. Por exemplo, uma mãe não pode ser um pai não pode ser uma mãe, um filho não pode ser pai dos pais, e assim sucessivamente. Quando estão fora do lugar, é o mundo que vivemos hoje, tá bom? Sétima técnica, xamanismo e sabedoria indígena. Lembra que o Bert Hellinger, quem assistiu a aula de ontem sabe, lembra que Bert Hellinger ficou 16 anos lá com a tribo Zulu? Então, a tribo Zulu e outras tribos também, Hellinger, né, passou 16 anos lá na África do Sul, e ele observou como essa cultura honra os ancestrais e como tem essa conexão com os antepassados, a influência que isso traz também nos descendentes. Então, isso reforçou aí para Bert Hellinger a ideia da importância dos mortos no sistema familiar. Jennifer, cultuar o morto, embora toda cultura cultua o morto de alguma forma, né? Por exemplo, nós temos aqui o Dia dos Mortos, que é dia primeiro de alguma coisa. Mas nós temos o Dia dos Mortos. O Viva a Vida é uma Festa, que é um filme sobre constelação, que está lá na plataforma. Tem vários filmes lá sobre constelação familiar. Tá lá na plataforma para vocês terem acesso. Ele fala, né? O Viva a Vida é uma festa, ela tem a festa de los Muertos, no México, enfim, ali. E tem Tailândia, Bali? Ai, enfim, gente, agora eu não me lembro. Acho que é na Tailândia, se não me engano. Se eu estiver dizendo bobagem, me perdoe, mas é algo nesse sentido. Que eles não só cultuam os mortos, mas eles desenterram o morto e levam para dentro de casa por um período de tempo lá. Aí limpa a roupa, faz embalsamento novamente. Os egípcios faziam isso, é assim. Cultuar o morto, todo mundo cultua do seu jeito. Faz missa de sétimo dia aqui, não é? Missa de um ano. Cultuar o morto, todo mundo cultua. Não é só as tribos Zulus que fazem isso. Mas o Bert, ele trouxe essa visão não de cultuar o morto em si, mas de observar o que a história desse morto traz como carga genética, emocional, psicológica, enfim, e espiritual até para nós descendentes. Tá? É lindo isso. É por isso que eu gosto tanto de dar o exercício da árvore genealógica da forma como eu desenvolvi. E vai ter essa aula aqui, então fiquem atentos, porque essa aula estará em qualquer lugar, não vou dizer o dia, que é para você ficar aqui coladinho em mim. Falar nisso, dentro do grupo, link na bio abaixo desse vídeo, tem ali um link do grupo para que você possa entrar e fazer parte do grupo, onde eu coloco ali o tema do dia, né, qual é o tema da live que eu vou falar, já tem ali a descrição para você ficar atento, tá? Participar e não perder nada. Vamos lá. Então, Hellinger trouxe aí do xamanismo e das tribos indígenas, dos Zulus, a ideia da importância dos mortos no sistema familiar, mas não da forma como imaginamos, cultuamos assim, fazendo oração, não, mas a história deles na nossa história, tá? Oitava técnica de 35. Então, acelera, Jennifer. Hipnoterapia e terapia ericksoniana. Milton Erickson. Ah, saudade quando eu fiz meu curso de hipnose. Eu não uso muito, não, mas eu fiz também.
Então, a abordagem de Erickson foi baseada na comunicação indireta e na confiança no inconsciente para promover mudanças. Gente, o nosso inconsciente guarda coisa que, ó, só não digo que até Deus duvida, porque se foi ele que criou, né, o Criador ele sabe de tudo, mas olha, é coisa, hein? É coisa que o nosso inconsciente guarda. Por exemplo, se eu falar para você, há 10 anos atrás, dia 3 do 3 de 2015, às 14 horas e 38 minutos, o que você estava fazendo? Aí você fala, eu lá lembro, eu lá que sei, a menos que tenha acontecido algo muito específico, algo muito chocante, algo que te impactou, você não vai lembrar. Mas não quer dizer que não aconteceu. Costumo dizer isso, não quer dizer se você. Não é porque você não lembra que não aconteceu. O seu corpo está aí demonstrando isso, o seu DNA está aí, a sua energia está aí, o seu cérebro foi formado com base nisso aí. Aconteceu, você só não lembra, mas o seu inconsciente, ele lembra. E é assim possível acessar essas memórias quando se é importante para a situação, para o momento. Por isso que eu não fui, assim, não utilizo muito a técnica da hipnose, porque as pessoas, eu quero fazer regressão, eu quero ser hipnotizado para comer cebola, eu quero. Ai, hipnose de palco é diferente de hipnose terapêutica, tá? Então as pessoas, eu não tenho muita paciência para algumas coisas, aí eu não gosto muito de usar assim deliberadamente. Eu utilizo só quando é muito necessário. Mas Hellinger também acreditava que insights poderiam surgir sem a necessidade de uma análise lógica, utilizando. Então, quando nós estamos dentro de uma constelação familiar, estamos em um estado hipnótico, porque estamos acessando o inconsciente sem precisar ficar ali racionalmente pensando sobre o assunto, até porque se você é um representante de alguém, como é que você vai acessar, vai raciocinar sobre algo que você não faz ideia? Lembrei agora quando eu fui fazer o meu primeiro curso de leitura de aula, que fazem 13 anos agora, né? Tava vendo lá, o Facebook lembrou, era 13 anos atrás, você fez o seu primeiro curso de leitura de aula, foi no meu aniversário, passei meu aniversário fazendo curso. Gostaria de estar agora de novo, mas não vai dar. É, e aí eu lembro que a primeira leitura de aula que eu fui fazer, a primeira não, uma das primeiras, eu fiquei assim, tentando entender o que é que eu estava vendo e eu não entendia aquela imagem. E eu ficava assim, eu girava a imagem, eu coçava a cabeça, eu não entendi. Aí a professora chegou perto e falou: "O que foi?" Eu falei assim: "Professora, eu tô vendo um negócio que eu não sei o que é." Ela falou: "Não interprete, não entenda, apenas descreva a imagem." Aí eu comecei a descrever a imagem, a menina, que era colega, né, de curso, que ela estava fazendo curso também, então a gente lê um ao outro. Ela começou a dar risada. Aí eu abri o olho assim e falei: "Você tá rindo de mim ou pra mim?" Ela: "Jennifer, você tá descrevendo um brinquedo que eu inventei quando eu era criança." E faz muito sentido com toda a história, blá, 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 enfim. E aí eu falei: "Caraca, mano, que doideira esse negócio, né?" Então, assim, existem coisas que racionalmente não fazem o menor sentido, mas que quando acessamos a energia, quando lemos o campo, é surreal e trazem muitas curas, que essas dores que nós temos hoje, muitas vezes não temos consciência da origem delas, mas dentro das técnicas certas, conseguimos acessar, girar a chavinha e mudar a nossa vida. Isso é uma das ferramentas incríveis isso é um dos poderes incríveis que essa ferramenta constelação familiar nos traz. E a hipnoterapia está dentro da constelação familiar, porque esses insights que acessam, né, o inconsciente, sem você estar raciocinando sobre o assunto, trazem mudança. Gente, como é que tá aí sendo para vocês aí? Não tem ninguém ao vivo agora, como sempre, né? Estou há 67 dias falando quase sozinha. A Aline não está aqui hoje, o Dr. Victor Hugo, fala aí, Dr. Victor Hugo, né? Mandei para ele ali um texto falando, porque ele é advogado, da vara de família. E ele falou assim: "Nossa, eu gosto muito dos seus assuntos, dos seus temas. Vamos fazer uma live falando sobre divórcio?" Aí eu falei: "Cara, eu vou entrar agora no mês de março falando sobre constelação familiar e
bora juntar né, uma coisa com a outra, né? Porque a constelação está no judiciário, você é advogado, eu consteladora, vamos fazer uma salada de fruta, aí vamos ver no que dá. Eu mandei para ele um texto, ali com a pauta, as coisas, ele gostou, agora a gente está vendo o dia. Tá carnaval, tá viajando, tá curtindo. Então, quando ele voltar, eu vou ter uma data para dar para vocês. Então, a gente vai fazer uma live especial aí com o Victor, Dr. Victor Hugo, um advogado especialista em vara de família. Então, se vocês tiverem algum assunto, alguma pergunta, alguma coisa, a gente já coloca nos comentários aí que eu passo tudo para ele, tá? Mas, então vamos lá, que tem muito assunto aqui ainda. Eu gostaria de saber, né? De vocês, mas não tem ninguém ao vivo. Vamos lá. Programação neurolinguística é a nona técnica aqui, né? PNL, de Richard Bandler e John Grinder, sei lá, enfim, esse moço aí. Já pedi desculpa lá no começo. Ele utilizou, né, o Bert Hellinger utilizou a PNL no sentido de como a linguagem e os estados internos podem influenciar comportamentos e emoções dentro de um sistema familiar. Gente, sentido e significado e significância. Você dar significado a uma coisa faz total diferença. O Pablo Marçal, ele bate muito nessa tecla. Nenhuma das coisas que mudou minha mentalidade, literalmente, como é que ele fala? Drive, né? Um novo drive mental foi instalado aqui, que é, né, ou você ganha ou você aprende, mas você nunca perde. Eu achei isso, assim, meio doido à primeira vista, mas depois faz muito sentido, né? Você só perde quando não aprende, né? Mas, enfim. Então, a programação neurolinguística faz isso, é reprogramar o cérebro a partir de uma nova visão. É quando você gira a chave e fala, ok, a partir de hoje eu vou pensar dessa maneira. Então, por exemplo, quando você, né, uma situação, você foi roubado, você perdeu alguma coisa, você fala assim, opa, peraí, não, eu não perdi, eu aprendi que isso não acontecesse novamente, eu aprendi tal lição. Quais são os aprendizados que você teve dessa lição? Então, ou você ganha, ou você aprende. Você só perde quando não aprende algo com o que aconteceu. Então, a programação neurolinguística, ou seja, a PNL, dentro das constelações, faz isso. Você muda o drive, você muda a sua forma de ver aquela situação, e aí, com isso, a sua mente, a sua vida mudam. É natural, é normal, e é o desejado, esperado, né? Então, 10, logoterapia de Viktor Franklin. A logoterapia foca no sentido da vida e na importância de encontrar significado no sofrimento. Essa técnica, eu confesso para vocês que eu não estudei. Então, assim, dentro da constelação familiar, isso aparece no quesito do não julgamento, sabe? Quando a gente fala assim, o não julgar, o entender que tudo é como é, tá? Não é fácil, não, tá? Mas eu não estudei sobre logoterapia, então não vou aprofundar nisso aqui. Se vocês querem que eu aprofunde, aí eu vou ter que estudar para falar para vocês, tá? Mas a logoterapia na constelação aparece na acessibilidade do que é sem julgamento. Não tem julgamento dentro da constelação. Tá? 11. Pedagogia Waldorf e antroposofia de Russell Steiner. Hellinger teve contato com uma visão antroposófica que vê o ser humano como parte de um sistema maior. Então, é quase a mesma coisa. Você percebeu que várias técnicas, no fundo, falam a mesma coisa, né? Então, você não é um só, você faz parte do sistema, né? E que o sistema maior, e considera a importância dos ritmos da vida e das conexões espirituais. Então, cada grupo tem ali o seu ritmo, né? Por exemplo, vou trazer aqui para o reino animal para você entender, né? Pato, anda com pato, tem o ritmo do pato, leão,
com os leões e assim sucessivamente. Então, cada sistema tem o seu jeito de andar. E dentro da constelação familiar, a gente consegue acessar esse campo e entender melhor isso, as conexões espirituais que existem ali, os ritmos que existem ali. Por isso que algumas pessoas às vezes vão rápido demais em umas coisas, outras pessoas são lentas demais em algumas coisas, porque cada um é individual, tem o seu ritmo, tem o seu, faz parte ali do seu clã, tá? 12, filosofia existencialista, perdão. Filosofia existencialista de Sartre, Kierkegaard e Nietzsche. O Bert Helling incorporou a ideia de que o ser humano deve lidar com as suas escolhas e responsabilidades dentro do sistema familiar. Então, a filosofia existencialista fala da gente se responsabilizar. Se tem uma coisa que é difícil para o ser humano é se responsabilizar. A gente está sempre procurando alguém para culpar. É culpa do meu pai, é culpa da minha mãe, é culpa da religião, é culpa do governo, é culpa do meu ex, é culpa da minha ex, é culpa do meu sistema familiar, é culpa de todo mundo, mas menos para você que se autorresponsabiliza. Então, assumir a autorresponsabilidade dentro do seu sistema familiar não é fácil, mas é necessário, e se todos nós assumíssemos a responsabilidade, o mundo estaria diferente. Muito melhor, no meu ver, mas isso aqui é filosofando já, né? 13, espiritualidade cristã e catolicismo. Lembra que Hellinger foi padre missionário? Então, ele teve contato com a teologia católica. Então, dentro da constelação familiar, temos elementos como o perdão, né, não visto como você imagina, se quer uma aula sobre isso, a gente fala o perdão pela visão da constelação, reconciliação e honra aos pais. E honrar pai e mãe não é igual está lá na Bíblia, pelo olhar da constelação. Quer que eu fale sobre isso? Põe nos comentários. Mas perdão, reconciliação e honrar pai e mãe aparecem principalmente na constelação familiar e vem lá da espiritualidade católica e cristã. Bert tirou de lá. 14, técnica 14, que influenciou aí na constelação familiar, o budismo e a meditação. Então, a liberdade e a observação sem julgamento, né? O mindfulness, né? Que é a meditação, ela foca, né, no não julgamento, do não se prender. Lembra do aqui e agora? Por isso que eu falei, gente, se você for ver, se você for ver, é tudo a mesma coisa no final das contas, tá? Com palavras diferentes, com um jeitinho aqui, um jeitinho lá, mas no final das contas é tudo a mesma coisa, tá? Então, a meditação e o budismo prega ali a observação sem julgamento, que são princípios do budismo, né? E isso influencia na abordagem fenomenológica da constelação, tá? 15, terapia primal, de Arthur Janov. A terapia primal foca em reviver, presta atenção, essa aqui é boa, em reviver emoções reprimidas para curar traumas. Algo que acontece nas constelações quando as emoções mais profundas e inconscientes vêm à tona. E muitas vezes não precisa nem ser a sua emoção, o seu trauma de alguém do seu sistema familiar que você está vinculado, que você está ali emaranhado, tá? Então, quando a gente... Por isso que na constelação, quando acontece o sentimento, a gente pede para que a pessoa dê voz, dê luz. Deixa eu contar essa experiência que foi legal. Uma vez eu fui na constelação, eu convidei o meu amigo Eduardo para ir, e ele é gay, né? Ele é homossexual. Então, o Du, ele é um amor de pessoa, mas ele morre de medo de invadir o espaço da outra pessoa para que a pessoa não pense que ele está paquerando, sabe? Então, ele tem isso com ele. E aí ele foi só para observar, mas ele foi convidado a ser representante. E foi a primeira vez dele, né? Falei, não sei se ele foi de novo, não me lembro, mas comigo acho que essa só foi essa vez. Mas ele foi convidado a ser representante, era a constelação de um homem.
E acho muito bonito. E aí o Du olhou para mim assim, eu falei, se você sentir. Aí ele, não, eu quero, mas eu tenho medo. Eu falei, esquece o medo, se joga, vai lá. E não era eu a consteladora, era outra pessoa. Eu estava como representante também, tá? Então eu fui ser representante e carreguei meu amigo Du. Resumindo a história, no final, quando a consteladora revelou os papéis, o Du ele estava revelando os papéis e o Eduardo, todo momento ele sentia uma conexão muito forte, ele sentia vontade de chorar, mas ele segurava o choro. Ele sentia a vontade de ir lá abraçar um homem, mas ele segurava. Então, tipo, por quê? Porque dentro da cabeça dele se eu fizer isso, vai achar que eu tô paquerando, até porque o cara era bonito, então ele, tipo, meio que, né? Por isso que a gente fala, na constelação familiar não tem julgamento, tem deixar fluir o campo. É aquilo que você sentiu e pronto, tá? E, enfim, resumindo, quando se revelou tal, ela falou assim, alguém quer dizer alguma coisa? Aí o Eduardo falou assim, ele falou para mim, né? Aí eu falei, ele quer falar, pode falar, Du, que isso é importante. Aí ele, eu tenho vergonha, Bi. Eu falei, conta, fala. E aí ele falou assim, a todo momento eu senti vontade de te abraçar, de te beijar, não sei, eu queria muito te agarrar, eu queria um colo seu, mas eu não sabia como pedir. Aí eu não de chorar. Aí o homem começou a chorar, e ele começou a chorar porque ele falou assim: você estava representando o meu filho que faleceu e que eu não pude dar esse abraço quando ele era vivo. Aí o Du começou a chorar, todo mundo começou a chorar e eu aqui chorando de novo, né? E aí aí a consteladora falou: pode dar um abraço nele. Você quer dar um abraço? O Du falou: mas eu tenho medo. Aí ele falou: aí o cara falou assim: filho, não tenha medo, seu pai está aqui para você. E se abraçaram, os dois ficaram chorando. O tempo necessário. E aqui que está a outra mágica da constelação. É o tempo necessário. Então, às vezes, a pessoa fica só um minuto ali e o corpo entende que aquele um minuto é ótimo, tá? É o suficiente. Às vezes, a pessoa precisa de mais tempo. Então, a gente não acelera uma constelação, a gente deixa o tempo da fenomenologia ocorrer, tá? Então, a terapia primal, ela foca em reviver emoções reprimidas. Esse pai perdeu o filho, e não pôde dar aquele abraço, mas a partir do momento em que, dentro de uma constelação, o Eduardo, representando o filho dele, pôde abraçá-lo, esse homem se sentiu cheio, pleno, ficou muito bem. E agora, pasme, essa aqui é uma coisa que eu não conto para todo mundo. A gente sempre representa aquilo que também faz parte da nossa história. O Eduardo nunca pôde dar esse abraço no pai dele. Então, quando ele ouviu o homem dizer: filho, seu pai está aqui para você, eu também quero te abraçar, foi cura dos dois lados. Então, por isso que é lindo quando a gente representa numa constelação todos saem ganhando. Eu, você, o nosso sistema familiar, o mundo, tá bom? Então, essas emoções reprimidas, esses traumas, quando vem à tona dentro de uma constelação familiar, é importante. Então, eu senti raiva, deixa a raiva vir. Eu senti vontade de gritar, grita. Eu senti vontade de me jogar no chão, espernear. Já vi gente que teve vontade de dormir, deitou lá e dormiu. Mas depois descobriu que estava representando um morto, né? Então, nada é por acaso dentro de uma constelação, tá? Mas vamos lá. 16. Campo morfogenéticos de Rupert Sheldrake. Adoro estudar sobre isso. E vamos ter uma aula específica sobre isso, porque isso é importante na constelação. A teoria de Sheldrake sugere que informações e padrões de comportamento são armazenadas em campos invisíveis. Heringer aplicou isso para explicar a transmissão de traumas e padrões familiares. E aqui eu gosto muito dessa analogia. Quem disse para uma tartaruga que assim que ela sai do ovinho, ela tem que sair correndo para o mar? Alguém chegou lá e falou assim: ó, seguinte, ó, você está dentro do ovo, quando você sair do ovo, caça o mar e sai correndo, a torta doidada. Ou então alguém chegou para o passarinho e falou assim: ó, seguinte, você vai ter que migrar. Você vai ter que migrar. Ou quem foi que ensinou o João de Barro a fazer casinha? Falou assim: olha, o tanto X de água, com tanto Y de barro.
Não, essas informações já está no inconsciente que move esses animais. E nós somos animais, caso você não, né? Estamos cada vez mais agindo como humanos, mas enfim, volta aqui. Então, esses campos invisíveis que impele o nosso comportamento, pois é o campo morfogenético, e é isso que o constelador lê, entende, interpreta, quando estamos dentro de uma constelação. Por isso que a gente fala campo, abrir o campo, fechar o campo, ler o campo. É esse campo aqui, é o campo de informações que eu, quando eu, Jennifer, porque cada um tem o seu, tá? A sua forma. Quando eu, Jennifer, sei que o campo está aberto. Você já, como é que chama aquele negócio? Furacão, redemoinho. Rapaz, quando aquilo ali me pega, eu falo, epa, abriu. Aí começa que eu sinto tudo rodando à minha volta. Inclusive, eu sinto como se todas as moléculas do meu corpo ficassem assim. Sabe esse copo d'água aqui? Quando você dá aquela girada, não dá para vocês verem daí, né? Mas você gira assim, aí você parou e a água continua. Pois é, assim que eu me sinto. Quando eu estou dentro de uma constelação. Quando eu estou lendo. Opa, esqueci o aqui. Quando eu estou lendo, fazendo leitura de aura, também é assim, mas enfim. Então, dentro de uma constelação familiar. Eu, Jennifer, sinto isso. O campo me pega assim. Então, eu falo assim: eu abri o campo. Quando eu tô na ayahuasca, tá aqui, tomei ayahuasca, tal. Aí começa, eu falei: o campo tá vindo. Aí, quanto mais forte é essa rotação, mais forte é a porrada quando eu tô na ayahuasca. Então, às vezes eu falo: vem devagar. Então, é assim: esse campo, eu sinto, eu leio, eu percebo o campo, ele girando. Tá? Não sei como outros, se você tem algum constelador aqui, me conta como é que é o campo para você, porque para mim é isso. Às vezes chega até a ouvir o. É bem forte, bem forte. 17 de 35, acelera, Jennifer. Terapia familiar de Virginia Satir. Então, Satir trabalhou com dinâmicas familiares e enfatizou a importância da comunicação das emoções reprimidas e dos papéis de cada membro que cada membro da família assume. De novo, você percebeu que, gente, depois que o criador criou no sétimo dia, meu filho, o resto é só cada um fez de um jeito, mas no fundo é a mesma coisa, tá? Então, Hellinger aprovou essa visão, pegou essa visão e trouxe para as constelações sistêmicas para entender como cada padrão familiar se repete. E quando você monta a árvore genealógica do jeito que eu falo, o que mais você vê é padrão repetido. Você fala: putz, olha, isso aqui aconteceu com a minha avó, com a minha bisa, com meu tio, com minha tia, com meu primo, com isso, com aquilo. Você fica só vendo o que é que se repete. Qual o padrão que se repete? Você sabe, você já tem noção, assim, qual é o padrão que se repete no seu sistema familiar? Coloca para mim nos comentários. Mas se você continuar me acompanhando, assistindo às aulas, quando eu te convidar para fazer o exercício, você vai ter mais clareza ainda. 18, terapia regressiva. Lembra lá, né, que a ideia de que traumas do passado, seja na infância ou até em outras gerações, aqui. Existem consteladores que acreditam em reencarnação, e existem consteladores que não acreditam em reencarnação no sentido um espírito habitar outro corpo. Tipo, morri, aí eu vou para um plano espiritual, volto e reencarno em outro corpo, né? Como os espíritas acreditam. Falar nisso, estou com as aulas do curso de espiritismo atrasada, lembrei agora. Então, a ideia de que traumas do passado, seja da infância ou de outras gerações, seja você espírito reencarnado ou gerações passadas de pai, vô, filho, impactam a vida presente. E isso está nas constelações, é o que mais a gente olha na constelação. E tem constelador que olha essas outras gerações, esses antepassados, como só árvore genealógica, biologia mesmo, e tem gente que olha com o olhar de repetição daquele espírito habitando outro corpo. Para mim, Jennifer, tanto faz, eu quero a solução.
Gente, minha mente é muito, eu sou muito lógica. Eu quero a solução. Então, seja lá como for, bora para a solução. 19, psicologia junguiana, né, de Carl Jung. Então, os arquétipos, lembra lá da psicanálise, né? Ele pegou ali do inconsciente, mas quando ele começou a estudar Jung, que é o que eu sou apaixonada, ele pegou ali muito a questão dos arquétipos. E o que que são arquétipos? Arquétipos é uma imagem que tem representação. E foi feito um estudo que eu achei incrível isso. Foi feito um estudo que pegou o que mesmo? Acho que era um pato. Era um pato, um flamingo, alguma coisa nesse sentido. Um bichinho de água aqui com penas. E que ele não conhecia gavião, porque ele nasceu ali em cativeiro, então ele não conhecia o seu predador natural. Mas que quando colocado a imagem, uma foto de um gavião, o bichinho cagou de medo. Por quê? Porque o inconsciente coletivo daquele animal sabe que aquele é o predador natural dele. Doideira, né? Gente, tem coisa que é muito incrível. Então, arquétipos são isso, são figuras de poder. E o coletivo inconsciente de Jung também. Isso aqui eu já dei uma aula nos chakras 2017, se não me engano. Acho que foi 2017, eu dei uma aula sobre inconsciente coletivo, quando estava falando do sétimo chakra. Então, aparece e esses arquétipos e esse inconsciente coletivo, ele aparece nas constelações familiares, que são os padrões que a gente vem repetindo de geração em geração sem prestar atenção. Tipo, virou comum, virou habitual, mas não é natural, não é normal, não é saudável. Mas a gente só consegue ter essa consciência quando a gente dá luz a esse inconsciente, a gente traz para a consciência. E aqui a frase do Jung, né? Ah, até você tornar consciente, o inconsciente vai dirigir sua vida e você vai chamar de destino. Por isso que é importante a gente estar atento, alerta, bem acordado para os arquétipos inconscientes que nós trazemos das nossas antepassados, que são transmitidos de geração em geração, achando que isso é normal. Por exemplo, para minha família é normal as mulheres macho. Errada sou eu que quero ir contra a maré. Então, assim, não é fácil? Não é fácil, não. Então, assim, alguém tem que romper o ciclo. Não, eu falo, né? Para minha filha, eu sou barreira de contenção. Vai, porque daqui eu seguro. Então, eu faço o melhor que eu posso para que minha filha não precise repetir padrões que não fazem sentido mais. Antigamente, gente, fazia sentido um homem de 70 anos casar com uma menina de 9, 10. Antigamente fazia sentido um escravo ser chibatado. Antigamente fazia sentido tanta bizarrice que hoje, quando a gente olha para trás, a gente tem vergonha. Então, tudo evolui. E nós precisamos, enquanto seres humanos, evoluir também. E para isso, a gente precisa trazer consciência e fazer diferente, ter força para fazer diferente, que não é fácil sozinho. Não é fácil sozinho, tá? 20º técnica que deu base às constelações familiares. Psicossomática, adoro também. Cristina Cari, minha madrinha, sua bênção, madrinha. Tenho todos os livros da madrinha. Tem também do Val Capelli com o Gasparetto. Pena que eu não consegui autógrafo, porque eu fiquei com medo de pedir autógrafo pro Gasparetto. Gente, quando eu vi o Gasparetto assim, ó, cara a cara comigo, gente, quase borrei as calças. E eu fiquei com medo dele brigar comigo, não brigou comigo, menos mal. Falei, ufa, ele passou, eu, ufa. Amor, não, ele era, que presença forte. Nossa, que energia, meu Deus do céu. Só de lembrar, o coração acelera. Dá falta o ar. Que energia Gasparetto tinha. Onde você estiver, fique bem. Muitos ensinamentos, né? Então, a psicossomática, tem outros especialistas também. Até a Louise Hay utilizou a psicossomática, né? De uma outra forma, mas ela utilizou também. Então, a psicossomática, que é a conexão entre emoções mal resolvidas e a doença física, é uma forte
uma máxima forte nas constelações familiares, que é algo que já foi validado também aqui pela psicossomática. Por exemplo, eu, Jennifer, revelando aqui meu nudes para vocês. Eu, Jennifer, tenho questões com o fígado, herdada de papai, mas não é herdada só de papai. Fígado tem a ver com raiva. E não é só meu fígado, eu tenho apertamento, não é bruxismo. Bruxismo é arranhar os dentes. Raiva é apertar. Eu aperto a ponto de conseguir quebrar dente, tá? Eu vivo com plaquinha, gente. Eu vivo com plaquinha. Porque eu vejo uma coisa que aquilo para mim não faz sentido, a raiva sobe. E aí ferra meu fígado, eu quebro o dente. Então eu sou uma pessoa que não parece. Eu sou a raiva andando. Já assistiu aquele filme Divertidamente, o Raiva? Pois é, muita. Então a psicossomática ele traz isso. Então a raiva ataca o fígado, o maxilar. Então, está tudo interconectado. E nas constelações familiares, utiliza-se muito. É tanto que, quando você faz atendimento comigo, quando você faz a mentoria comigo, só na mentoria, quando você faz mentoria comigo, eu peço que você me diga todos os sintomas que você tem, que rola aí na sua vida, para que a gente consiga olhar qual é o padrão, ou seja, qual é a emoção que se repete. No meu caso, é raiva. E é engraçado que todo mundo fala assim: ah, você é tão legal, você é tão divertida, e eu só, ah, mas se eu pudesse, mastigava a cabeça de meia dúzia. Sim, eu sinto muita raiva. E a raiva ataca principalmente o fígado. Por isso que eu tomo muito cuidado com o meu fígado, porque já fui parar no hospital. Herança de papai, mas também devido aí ao meu comportamento, às minhas emoções, que eu ainda não consegui resolver 100%. Então, quando a raiva sobe, é tipo assim, passei raiva hoje, amanhã, tipo, uma raiva descomunal hoje, amanhã eu sei que eu tô mal do fígado. É tipo assim, já sei, já tenho a medicação, já vivo com a medicação andando assim, porque se precisar, já sei a quem recorrer. Aí você fala assim, ah, é alguma coisa que você come. Não é a raiva. Eu sinto raiva, é batata, tá? Então, assim, a psicossomática, ela traz muitos aprendizados para a gente olhar dentro de uma constelação e também dentro dos meus atendimentos terapêuticos, quando a pessoa faz... esqueci o nome agora, porque eu fui pensar em outra coisa. Quando ela passa por mentoria comigo, tá? Porque eu preciso olhar essa pessoa de dar um 360 e olhar para as doenças, os sintomas é fundamental. 21. Qual é a técnica 21 de que o Bert Helling tomou ali, bebeu da fonte para criar as constelações familiares? Está acabando, é 35, estamos em 21. A terapia corporal de William Reich e Alexander Lowen. Ai, que saudade das minhas aulas de Reich. Adorava, não, uma universidade, nossa, gente, ali onde filho chora, mãe não vê. Ai, ali onde filho chora, não sei se ainda tá rolando, mas rapaz, olha, então a terapia corporal de Reich e Lowen. Reich lá Reich utiliza o Tantra utiliza muito das couraças de Reich, né? Então, quando eu fiz curso de psicanálise, né, a gente teve um módulo de Reich também que a gente olhou muito para as couraças. Então, a ideia de que emoções reprimidas ficam armazenadas no corpo, que formam couraças. Couraças é como, trazendo aqui uma analogia para vocês entenderem, é como se fosse, como se reprimisse você. É tanto que se você procurar no Google couraças Reich, você vai ver que é como se fosse um cinto apertando. Então tem um cinto no olho, um cinto na boca, um cinto na garganta, um cinto no cardíaco, um cinto na sexualidade. Então nós temos várias argolas, várias travas que fazem com que a gente fique preso dentro de dessas partes do nosso corpo. E a parte do nosso corpo que tem essas travas está conectada a um chakra, que está conectada a uma emoção, que está conectado a alguém do nosso sistema familiar. Gente, é bem louco. E William Reich e Alexander Lowen também, aqui não estou falando agora de constelação, estou indo para o outro lado, outra ferramenta que é a análise corporal e comportamental,
em que também sou formada, tenho aí acho que 3 ou 4 certificados. Também mostra que a sua forma de pensar molda o formato do seu corpo. Lembra, quem acompanha as aulas, eu falo, né? Sou 90% comunicativa, eu suporto 5% de dor, eu sou 33% rígida, 25% oral, 25% psicopata, 12% esquizoide, 5% masoquista. Esse é o meu mapa de caracteres, esse é o meu mapa aqui foi através da leitura corporal, da análise corporal, que a gente chega a esses números. Tá? Faz tempo que eu não faço uma leitura, uma análise corporal de alguém. Estou até destreinada, eu acho que eu vou precisar treinar um pouquinho mais, porque faz tempo que eu não dou aula sobre isso. É que para mim é tão natural, eu olho para o corpo de uma pessoa, eu já sei, né? Então eu não fico me apegando muito aos números, mas a gente, como analista corporal e comportamental, podemos sim olhar para o corpo de uma pessoa e saber muito sobre ela. E isso vem da terapia corporal de Reich e de Lowy. E isso também influenciou aqui nas constelações, como as constelações olham, então, esses sentimentos reprimidos dentro desse corpo e coloca para fora, quando liberado, libera também aquelas couraças. É como se aquela parte estivesse presa, lembra? Assim, pelo cinto apertado, e você abre, você respira aliviado, dependendo aí de onde está essa couraça. Essa parte que está te prendendo aí no seu corpo, tá? Então, isso está nas constelações, também está na análise corporal e vem na análise corporal e comportamental e está na terapia corporal de Reich e de Lowy. Bom, psicogenealogia, que é agora vamos lá para os nomes complicados, né? N. Asselin Schutzenberger, algo assim. Então, a N... então, assim, e é aqui que é o meu grande diferencial quando alguém constela comigo ou quando participa das minhas aulinhas para entender mais sobre constelação, para mudar a sua percepção de mundo. Eu te convido a fazer a sua árvore genealógica, como chamamos, né? Basicamente, mas o nome certo é psicogenealogia ou genossociograma, tá? É uma importante ferramenta, porque esse campo ele estuda como eventos traumáticos de ancestrais afetam os descendentes. Muitas ideias são usadas na constelação, vêm a partir desses estudos. Mas é que eu, particularmente aqui, eu acho meio complicado, assim. Eu gosto de simplificar a coisa. E é muito profundo, é um estudo muito profundo, mas para a pessoa fazer sozinha, para um leigo, é muito complicado. Tem muito símbolo, aí tem... então eu simplifiquei o negócio, porque eu gosto do mais fácil, né? Minha mente é para frente. Se eu ficar... tendo que pensar muito para fazer, o cérebro ele fica com preguiça. Então, eu simplifiquei a árvore genealógica para que a gente consiga um resultado mais rápido. Não desmerecendo o método de forma alguma, mas eu gosto muito de simplificar, porque quando eu simplifico, o povo já não faz, imagine se eu complicasse, né? Se eu trouxesse ali ao pé da letra. Então, a psicogenealogia, ou seja, a árvore genealógica, está nas constelações, é fundamental. Eu acredito que não tem como você constelar uma pessoa sem olhar para a árvore genealógica dela. E a gente pode olhar de duas formas. Eu já vi constelador que, antes de constelar a pessoa, desenha o genograma da pessoa, desenha ali a árvore genealógica dela, e tem constelador como eu que pede para a pessoa caçar informações sobre a sua árvore genealógica e vir com essas informações na ponta da língua. Vai me contar? Não, não preciso saber. Como constelador, a gente não quer saber de história, até porque a história, né, a mente mente. Não quero saber de história. Isso é para a pessoa ter clareza disso, e isso é o que importa, tá? A gente, como constelador, quanto menos a gente sabe, melhor. É doideira, né? Pois é. Então, 23, terapia de aceitação e compromisso. Essa aqui eu nunca tinha ouvido falar, então não vou poder falar muito, só
né? Então, de Steven Hayes, acho que é isso. Então, a terapia de aceitação e compromisso ensina a aceitar a realidade e agir de forma consciente. A Hellinger utilizou essa abordagem na ideia de aceitar o que é sem resistência. Quando, desculpa, quando eu fiz as imersões com Hilário Trigo, tipo, é muito comum ele acabar uma constelação, um exercício sistêmico falando, fico com o que é, eu aceito, sim para tudo. Aí a gente faz um sim coletivo. Sim para tudo como foi. Sim para tudo como é. Sim. Quando a gente, ela até me dá um sono. A gente quando diz sim, mas não é a boca, é a alma, sabe? Inclusive, é quando eu falo isso, tem uma carta do tarot terapêutico, que eu tenho 21 tarôs terapêuticos, né? Um para cada situação. Quando você está fazendo entendimento comigo, eu vejo eu sinto qual é a carta que você precisa, eu vou lá. Então, quando a nossa alma diz sim, tem uma carta que ela é a carta da aceitação, é uma pessoa assim, em reverência, sabe? Então, quando dentro da constelação, essa terapia da aceitação e compromisso de Stephen Hayes, o Hellinger trouxe isso do sim, eu aceito. Sim, é como é. Quem entrou? Quem entrou? Jéssica, seja bem-vinda à aula 67. Estamos falando sobre constelação familiar. Hoje, com as 35 técnicas que Hellinger usou como base para as constelações. E ela já saiu. Tá vendo, gente? É disso que eu falo. Não entendo ser humano, não. Vai lá. Então, Hellinger pegou da terapia da aceitação o sim, eu fico com o que é. E quando a gente diz isso, a alma fica em paz. Não é só a sua alma, é a alma do sistema, tá? Mas é de corpo e alma isso, não é de boca. E um constelador, e aqui está no puro lugar, um constelador de verdade, bom, treinado, ele entende, ele sente quando é de alma e quando é de boca. Dentro da constelação familiar, existem muitas, não todas, mas dependendo da técnica, existem falas sistêmicas. E dentro dessas falas sistêmicas existem frases. E muitas vezes o constelador pede que a pessoa repita uma frase. Por exemplo, né, o Avatar, o filme Avatar, fala, né, eu vejo você. O filme Avatar é constelação com Tantra. É lindo. E aí ela fala, né, eu vejo você. Então, dentro de uma constelação, quando você olha para um membro excluído, principalmente, você, ó, eu vejo você, isso é de uma profundidade, isso é de uma lindeza, de uma beleza, isso traz uma paz para o sistema. Quando eu digo paz no sistema familiar, pensa no furacão vindo, levantando tudo. E quando você diz algumas falas sistêmicas e aquela paz, e a paz ressoa, o silêncio ecoa, tudo vai para o seu lugar e se acalma. É assim que eu, como consteladora, sinto que aquela frase, que aquela fala foi real, foi aceita, foi dita de alma, de coração e foi aceita pelo campo. Agora, quando a pessoa só repete por repetir, e aquele negócio continua rodando, aí eu falo dentro da constelação, falo assim, essa fala não foi de alma, tá tudo bem, você não está pronto ainda para aceitar como é, como foi, como está sendo essa situação. A pessoa, não, mas eu aceito sim. Eu falo, tá bom, se você quer se enganar que tá aceito, ok, mas o campo está em movimento, não aceitou, gato, gata não é, tá? Então, assim, essa terapia da aceitação do sim, eu aceito, nem sempre é fácil, mas um constelador treinado consegue ler o campo e sentir quando de fato isso foi de alma, porque aquieta a alma, literalmente, tá? 24, tá acabando. 24, taoísmo e o princípio do equilíbrio. A filosofia taoísta ensina que tudo na vida busca um equilíbrio, e essa aqui me doeu aprender isso aqui quando eu fui estudar a constelação gente, confesso que aqui me pegou. Aqui me pegou. Então, Hellig pegou esse conceito
e aplicou esses conceitos entre o equilíbrio do dar e receber, entre as coisas, cada coisa ir para o seu lugar. E vai ter uma aula falando sobre as leis. Acho que acho que é a próxima aula, não sei. Mas não foi fácil isso, porque teve um dia que eu estava puta. Inclusive, meu primeiro livro de constelação que eu li, eu gosto de ler escrevendo. Tá lá escrito assim: eu não aceito isso, eu não entendo isso, que culpa eu tenho de que meu avô, minha avó, meu bis, minha bi, que culpa eu tenho? Pois é, eu era revoltada, né? Entendeu a raiva agora, né? Então, o sistema familiar, lembra que você não é você é um sistema? Então, não tem essa de eu quero, eu vejo, eu entendo, eu aceito. O grupo, ele precisa estar em equilíbrio. E, às vezes, para equilibrar, é preciso descompensar. Não é fácil entender isso. Mas tudo busca o equilíbrio. O taoísmo e o princípio do equilíbrio. Tudo na natureza busca o equilíbrio. Tudo, 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 tudo. Veja aí, por exemplo, quantas pessoas constroem muito perto do mar, por exemplo. O que o mar faz para equilibrar? Engole. Então, tudo tem que estar em equilíbrio. Gente, de verdade, esses dias eu estava pensando sobre isso, assistindo Largados e Pelados, que agora eu estou nessa vibe, quando eu quero distrair, vou para Largados e Pelados. Aprender a me virar na selva, mas eu não iria ter muito mosquito, eu não gosto de mosquito. Enfim, quando, tipo, às vezes, eles para sobreviver, às vezes eles, né, tiram a vida de animaizinhos. E, cara, assim, para eles lá, mostrando lá. Mas nós comemos animais. Frango, carne, vaca, peixe, porco, enfim. E, então, viu? Equilíbrio, balanceamento. Uns morrem, outros nascem. Equilíbrio. Então, assim, essa lei, se você for parar para refletir, é doido isso. E entender que um sistema está se equilibrando quando uma coisa ruim acontece é muito difícil. Por isso que lembra da outra lei, do sim, eu fico com o que é da lei da terapia da aceitação? Sim, eu aceito como eu aceito a morte, eu aceito a dor, eu aceito, enfim, a situação ruim não é fácil. O mental, mas quando a gente está dentro de uma constelação, eu não sei explicar para você, a alma entende, a alma aquieta, e não só a sua alma, a alma do sistema. Então, por quê? Porque o sistema se reequilibra. É louco isso. Racionalmente não faz sentido, mas só quem participou de uma constelação, seja como representante ou como constelado, entende o que eu estou dizendo. Se for o seu caso, coloca aqui nos comentários. Deixa eu ver se você está na mesma vibe que eu. 25, falta 10. Eneagrama. O Eneagrama estuda padrões de personalidade baseados em medos e desejos profundos. E Hellinger pegou alguns princípios sobre certos padrões que se repetem no sistema familiar. O meu Eneagrama é bem legal. Faz tempo que eu não dou uma olhada nele, até esqueci quais eram os meus. Ó, tá anotado lá no meu caderninho. Faz tempo que eu não estudo sobre Eneagrama. Tem algumas coisas que a gente estuda, mas não usa, acaba esquecendo, né? O Eneagrama é um deles. Eu fiz vários cursinhos de Eneagrama, mas não lembro. Uso pouco. 26, neurociência e epigenética. Neurociência e epigenética. Ah, epigenética. Olha, isso aqui caberia uma aula só para falar de epigenética, tá? Embora não tenha sido sua base principal, os estudos sobre traumas podem ser passados geneticamente. São conceitos que trabalhamos na constelação familiar. Lembra que eu falei para vocês, herança de papai, o fígado? Não só o fígado, tá, gente? Herança do meu pai também. Eu percebi, que dia foi? Sábado. Sábado eu tava com umas dores no pé, umas dor. Falei, mas de raio que eu não machuquei o pé. Se bem que assim, eu sou de peixes, e peixes, o ponto fraco de peixes, o calcanhar de Aquiles de peixes é o pé, né?
Mas eu falei, mas que coisa, tá? Eu me lembrei que o meu pai biológico tinha problemas no pé, nas pernas. Eu perguntei para minha tia, ela não me respondeu, então deixa pra lá. Mas dores, traumas, sim, são passados. A epigenética fala, inclusive, que, por exemplo, é só um exemplo, se o seu bisavô era alcoólatra, é capaz que você tenha esse gene do alcoolismo aí dentro de você. É lógico que quando você decide, escolhe conscientemente fazer diferente, tudo muda. Mas tem coisa que a gente não tem consciência e fica repetindo. Falei aqui dois casos meu, fígado e problema nos pés, tá? Então, eu preciso, inclusive, tem que marcar com o Bruno para fazer uma constelação, para olhar para essas duas questões aí, porque eu não estou conseguindo olhar sozinha. E, né, nenhum cardiologista opera o próprio coração, por isso que é importante a gente ter acompanhamento, tá? Porque essas duas coisas estão me pegando e quando eu não consigo resolver, eu fico agoniada, porque eu quero resolver logo, porque, tá. Próximo, vamos lá. 27, técnica 27, hipnose clássica, né? Além da hipnose ericksoniana, a hipnose tradicional também influenciou a forma como os representantes entram em estado alterado de percepção durante as constelações. Por isso, gente, eu vou então ficar lá hipnotizado, vou comer cebola, vou cacarejar, não, hipnose de palco é diferente de hipnose tradicional, hipnose ericksoniana e dentro de uma constelação mais diferente ainda, tá? Você ficar consciente de tudo que está acontecendo. Até porque eu gosto muito dessa parte. Não sei se mais consteladores fazem isso, mas eu gosto muito de acabou a constelação, fechamos a constelação daquela pessoa, quando tem representantes, né? Eu vou falar, beleza, agora vamos olhar para os representantes. O que que você representou? O que que disso tem na sua história? Qual foi o aprendizado? Gosto muito, tá? Então você fica consciente o tempo inteiro, tá? E lembra, né, que eu contei aqui a história do meu amigo Du. Ele estava super consciente, a ponto de dele falar assim, dele ter a sensação, a vontade, mas não se entregar ao movimento, não enquanto estava rolando a constelação, por questões dele, mas depois, ainda bem que isso foi solucionado, que ele contou para mim, eu contei para a consteladora e falei assim, ó, aí ele deu o abraço que o pai necessitava e ele, ao mesmo tempo, também que ele necessitava, porque ele também não teve o abraço do pai. Então, serve para ambos os lados, né? Representante e representado. 28, sociodrama, também do Moreno, Jacob Moreno. Além do psicodrama, o sociodrama também envolveu Hellinger, na forma de como grupos podem representar as dinâmicas coletivas. Já falei sobre isso lá no começo, é o teatrinho, né? O teatro da sua vida sem a pessoa nem saber da sua história. Isso é mágico, eu acho lindo. Gente, olha, falando sobre isso, ainda bem que a gente está no século XXI, não, eu seria queimada de novo por falar essas coisas. 29, cultura grega antiga. Presta atenção, isso aqui, ó. Hellinger pegou a cultura grega antiga, filosofia e tragédias gregas. Por quê? Porque as tragédias gregas falam sobre destinos inevitáveis, maldições familiares e padrões que se repetem. Pois é. Aí, né, esses conceitos aparecem muito nas constelações familiares. Destinos inevitáveis. Ô, Laia, isso aqui é onde eu ainda não consigo aceitar. Lembra que eu falei para vocês? Aceita, aceita. Eu estava, antes de dar essa aula para vocês, eu estava fazendo umas coisas ali, enquanto você estava assistindo o filme do Edivaldo Franco. Eu chamo ele de fofoqueiro espiritual. Para quem conhece, sabe, ele adora contar uma história, né? Mas eu não conhecia a história dele. E aí eu fui assistir o filme. Que lindo. Nossa, eu chorei horrores por diversos momentos. Muito lindo. Eu não sabia que ele tinha feito tanto por tantas pessoas, né? Por exemplo, ele adotou 600 crianças, caraca, tipo, lindo, 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 lindo. E tem uma hora em que ele fala no filme, né, que ele quer, que ele sente falta de calor humano, que ele quer casar e ter os filhos dele. E aí a mentora dele fala, isso não está na sua programação. Cara, nossa, que me doeu essa fala. Na hora eu lembrei, né, destinos inevitáveis, né? No Espiritismo fala, né, que a gente antes de vir para cá tem uma programação, tipo,
botou lá, ó, vai acontecer isso, isso, nananana, a gente vem com um scriptzinho. E a cultura grega antiga, a filosofia das tragédias gregas, tem algo em comum, né? Porque fala sobre destinos inevitáveis, maldições, por exemplo. Quem foi mesmo que pegou a própria mãe? Agora eu não vou lembrar dessa tragédia grega. Deixa eu lembrar aqui, ó. Tragédia grega. Édipo. É o Édipo, né? Édipo, o rei, uma peça escrita de Sócrates, conta a história de Édipo, um herói da mitologia grega. Profecia de. Então, aqui, ó. A peça narra a realização de uma profecia que dizia que Édipo mataria o seu pai e se casaria com sua mãe. E ele, para fugir desse destino, foi para longe, muito longe, mas não teve jeito. A profecia se cumpriu e esse destino inevitável também. Então, assim, são teorias diferentes, formas diferentes, mas no fundo é a mesma coisa. Você não foge do seu destino. Isso aqui eu ainda não aceito como é, não racionalmente. Isso aqui me dá raiva de algumas coisas, quando eu não consigo mudar algumas coisas. Mas é meu aprendizado, né? Então, maldições familiares e padrões que se repetem. Esses conceitos aparecem na constelação, assim, a base, tá? 30. Psicoterapia existencial de Irving Yalom e Holomai. A ideia de que a cura acontece quando nossas verdades mais profundas estão presentes na constelação. Então, a psicoterapia, coceira, a psicoterapia existencial, ela traz a ideia de que quando a gente expõe as verdades mais profundas, a cura acontece. Isso aqui, tá, já falei algo parecido de outra técnica, mas basicamente é por isso que nós damos voz ao que surge na constelação familiar, tá? 31. Teoria de campos, do Kurt Lewin. Lewin estudou como grupos e sistemas influenciam o comportamento individual, algo que Hellinger aplicou na forma como as dinâmicas familiares moldam as pessoas. Gente, isso aqui é fundamental, porque o meio influencia. Ponto. Não tem como. Se você está no meio de macacos, você vai agir como macaco. Tem até a historinha, né, do leão que foi criado por ovelhas a ponto dele. Como é que é o nome do. Galinha cacareja, cachorro late, a ovelha faz o quê? Enfim, não lembro agora o nome. Mas enfim, ele tinha comportamento, era um leão com comportamento de ovelha. Até que um dia um grupo de leões foi atacar as ovelhas e o leão foi correr, o leãozinho que foi criado por ovelhas foi correr. E o cara, o leão, chamou ele, mostrou o espelho lá no rio e falou: Você é um de nós. Você tem que agir como nós. Mas como ele estava sendo criado por ovelhas, ele pensou que ele era uma ovelha. Então acontece muito isso. De nós, quando inseridos em determinados grupos, pegamos as características daquele grupo e agimos como aquele grupo. Por isso que é importante a gente tomar conta, né, tomar cuidado do ambiente, porque ele influencia. E ambiente é lugares, pessoas e situações. Já falei em alguma aula sobre isso, mas se você quer mais aprofundamento, pede aí nos comentários, tá? 32. Filosofia oriental, budismo Zen, Vedanta e taoísmo, né? A ideia de observar sem julgar, o conceito de destino, né? De novo ali, destino, e a liberdade do fluxo da vida são princípios dessa filosofia que Helling incorporou nas constelações. 33. Psicologia positiva, de Martin Seligman. Enfim. A psicologia positiva foca na importância do perdão e da gratidão, algo muito comum nas constelações, porque ser grata a tudo que foi. Falar nisso, Jennifer, lembra de colocar o vídeo do girassol lá na plataforma? Recado para mim. Esse vídeo que eu acabei de falar, ele é maravilhoso, porque a gente aprender a agradecer. Lembra que eu falei para você, né, que o assassinado agradeceu ao seu assassino por ter o matado. Gente, isso só não constelação. A gente consegue trem desse, né?
São coisas que racionalmente a gente não tem muito como explicar, mas dentro de uma constelação tudo faz muito sentido. É que nem na ayahuasca. Quando eu tô na ayahuasca, é um milhão de pensamentos ao mesmo tempo, mas eu entendo tudo. É muito doido, não sei nem explicar. 34, falta dois. 34. Espiritismo e doutrinas reencarnacionistas. Embora Hellinger não tenha falado diretamente sobre reencarnação, muitos conceitos de resgate kármico, influências dos ancestrais são semelhantes à opinião espírita. Então, por isso que eu falei, né? Tem gente que acredita em reencarnação, tipo o mesmo espírito habitando vários corpos, tem gente que não, o fato é, eu quero a solução. O que é que a gente está repetindo do que? Vamos resolver essa situação e bola para frente. 35, constelações organizacionais e terapia sistêmica empresarial. Vou falar sobre as 11 técnicas de constelação e uma delas é essa daqui. Então, mais tarde, a abordagem da constelação foi expandida para empresas e organizações, mostrando que os mesmos princípios de liderança, pertencimento e equilíbrio se aplicam a grupos de trabalho. Eu não me formei como consteladora organizacional, só como consteladora familiar, participei de alguns workshops, acho maravilhoso, mas eu não gosto, porque eu não sinto que eu tenha propriedade para constelar empresas, porque é um pouquinho diferente. Vou falar mais sobre isso outro dia, tá? Então, ou seja, vamos resumir a aula de hoje, porque, ó, né? Falei, né? Deixa eu beber água, inclusive. Dá para dizer que Bert Hellinger usou pelo menos, no mínimo, 35 influências para criar a constelação familiar. Ele foi realmente um grande sintetizador, ou seja, ele bateu no liquidificador, as técnicas, coou, aqui ó, constelação familiar. Ele pegou, estudou muito, várias linhas de pensamento diferentes, pegou aquilo que era semelhante àquilo que fazia sentido e foi testando, utilizando, e hoje nós temos a constelação como ela é. Né? Então, o que você achou dessa misturada toda? Você já conheceu alguma dessas técnicas? Quer que eu aprofunde em alguma técnica? Quer mais exemplos? Né? Quer que eu olhe para a sua história? Quer constelar comigo? Lembrando que nem sempre é uma constelação indicada, tá? Gosto muito de dizer isso. Eu, como leitora energética, né, eu sinto que é melhor para você. Uma vez eu estava fazendo tratamento, mentoria com uma pessoa que ela, eu quero constelar não sei o que, não sei o que lá. Eu falei, não é constelação isso aí, isso falta a ação da sua parte. Ela, não, mas é porque. Não, é constelação. E não era constelação. É tanto que quando. Jane, quando eu sei que não é constelação e eu bato na tecla e a pessoa cisma, às vezes eu até. Hoje eu não faço mais isso, mas antes, quando eu queria provar que eu estava certa, eu abria a constelação e não tinha movimento nenhum. A própria pessoa dizia, mas eu não sinto nada. Eu falei, então, porque não tem campo. Lembra? Campo, não tem força, não tem o que se olhar e não é constelação, é falta de vergonha na cara. Eu sendo eu, tá? Então, é isso. Se você quer um atendimento comigo, link na bio abaixo aqui do vídeo, formulário, para que a gente possa olhar com mais carinho para a sua história, ver por que esse bloqueio está acontecendo, o que se pode ser feito para que você possa andar com o melhor fluxo na vida. Só assim você vai conseguir transformar os seus sonhos em realidade, seja no quesito saúde, relacionamento com as pessoas à sua volta, com você mesmo ou com um relacionamento amoroso. E aqui, olhando, né, pela visão das constelações familiares para os seus descendentes. Porque quando você faz diferente, os seus descendentes vão colher diferentes. Eu falei isso ontem, né? Quando um muda, 9 gerações mudam. Então, se você quer ser um transformador de gerações, um modificador de gerações, mude você. Porque só o que está morto não muda. E quando você toma para você a responsabilidade de olhar para as suas questões, para que os seus descendentes não precisem fazer isso, você é uma pessoa honrosa, é uma pessoa de valor. Essa é minha visão. Agora, as pessoas que têm problema fazem questão de fingir que não está vendo o problema, para que os filhos paguem o pato dessa sua preguiça de resolver suas questões, eu fico com muita raiva. E aí o meu filho ataca.
Bom, amanhã, aula 68 de 365 dias para transformar o seu sonho em realidade. Ah, é amanhã. Amanhã vamos falar das ordens do amor. O que são ordens do amor? São as 4 leis fundamentais da constelação. É tipo lei da gravidade. Você não vê, mas ela está agindo. Então, conhecer essa lei vai fazer com que você não pague multa. Eu gosto muito de trazer essa analogia. Então, eu te vejo amanhã. Vai ser de manhã a aula amanhã, porque meio-dia eu tenho compromisso. Então, acho que a aula vai ser lá pelas 10, 11 horas, tá bom? Um grande beijo, te vejo amanhã. Deixa nos comentários como foi essa aula. Eu sei que foi um pouco extensa, porque ela foi muito técnica, mas, como eu disse, a função dessas aulas introdutórias é que para quando eu falo constelação familiar, você saiba o que é e não fique achando que é sei lá eu o que aí, tá bom? Um grande beijo e espero ter contribuído para você e todo o seu sistema familiar. Tchau, tchau. Hoje eu não chorei tanto.